Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene Lopes, como é que fica o arranjo da direita em Minas para as candidaturas tanto ao governo quanto ao Senado? Você tem novidades sobre isso, né? Boa tarde. Boa tarde, Loli. Boa tarde aos ouvintes do Plantão da Cidade. Pois é, em Minas Gerais a direita tem um cenário um pouco mais desenhado do que a esquerda. Estão postos alguns nomes, como por exemplo de Matheus Simões, vice-governador, que é candidato ao governo do estado. Deve ter um visto Partido Novo para manter o caráter ideológico da chapa, já que ele mesmo foi para o PSD. Um dos candidatos ao Senado deve ser do PP, que é Marcelo Aro, secretário de governo do governador Romeu Zema. E o segundo nome deve ser uma indicação do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito possivelmente será Domingos Sávio, que é o presidente da sigla em Minas Gerais. Há um trabalho em curso, uma tentativa de alguns partidos, e o PSD nacional também atua nessa esfera, para que o governador Romeu Zema seja vice de Flávio Bolsonaro e para que Matheus Simões faça um palanque para o filho do ex-presidente em Minas Gerais. Zema afirma que vai ser candidato porque o Novo precisa de um puxador de votos, principalmente para fazer deputados federais, já que o número de parlamentares na Câmara é um número muito pequeno. Então, esse é um desenho provisório da chapa que é apoiada pelo governador Romeu Zema em Minas Gerais. Um segundo candidato da direita, também bem colocado e principalmente nas pesquisas, ele alavanca, ele aparece em primeiro lugar, é o senador Cleitinho do Republicanos, que teria na sua chapa como um dos candidatos ao Senado Euclides Petersen, que é o presidente da legenda em Minas. Mas com as investigações da CPMI e do INSS, investigações relacionadas ao deputado, o nome dele acabou recuando um pouco e pode ser que a indicação para o Senado seja de um outro nome. Há em curso uma conversa entre o senador Cleitinho e o senador Carlos Viana do Podemos, que deve tentar a sua reeleição. E por que Viana não é candidato a deputado federal, por exemplo? Porque o filho dele, Samuel Viana, já é deputado federal e é candidato à reeleição. E por que Carlos Viana não é candidato a deputado estadual? Porque sair do cargo de senador para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa é considerado por um parlamentar que já foi para esse patamar do Legislativo um passo, digamos assim, atrás. Então, ele vai tentar a reeleição na tentativa de manter os votos ou parte dos votos que teve no último pleito há 8 anos atrás. Então, a configuração da direita é que deve ter novos candidatos no ano que vem, mas, por enquanto, a princípio, candidatos que estão com nomes mantidos e colocados são esses dois, um deles, inclusive, com uma aliança com o partido de Bolsonaro. E nessa chapa que tem o Matheus Simões, o PL entra, o que significa também que Nicolas Ferreira não deve ser candidato. Deve ser candidato a deputado federal para puxar mais votos para o seu partido. E aí, essa configuração em que Matheus Simões e o governador Romeu Zema fazem muitas entregas para a base de Nicolas Ferreira, há uma aproximação, constroem uma base na Assembleia Legislativa que serve ao Matheus Simões e depois, em 2030, se Nicolas quiser ser candidato ao governo, terá o apoio de Matheus, que não pode se candidatar mais, já que essa próxima eleição é considerada para ele uma reeleição, já que na atual ele é vice do governador Romeu Zema. Ô Edilene, como é que ficam essas tratativas para a esquerda? A esquerda ainda é uma incógnita e tem um grande desafio. O nome que o presidente Lula queria para concorrer ao governo do estado era de Rodrigo Pacheco, do PSD. Mas Pacheco anunciou que não vai mais participar da vida pública, uma decisão que ele deve tomar em definitivo até o mês de março. E tem também no PSD Matheus Simões. Para que se candidate na base do presidente Lula, Rodrigo Pacheco teria que mudar de partido. Então é um nome que estava no cenário, mas que não aparece mais como uma possibilidade real, pelo menos nesse momento. E quem seria o plano B do presidente Lula? O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, disse que a Tadeu Martins Leite, do MDB, é um nome que essa ala política faz gosto e que gostaria de ver como candidato ao governo do estado. Mas tudo depende dele aceitar. Ele que está no MDB, um partido que a princípio tem um pré-candidato, que é Gabriel Azevedo,
que foi presidente da Câmara Municipal. Ao Senado, o PT deve apresentar o nome de Marília Campos, que é cotada também para o governo, mas que não quer disputar esse cargo. Se sair da prefeitura, vai ser para disputar o Senado, onde ela tem mais chances. Tem o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que também tem um impasse, porque ele é do PSD, partido que agora tem Matheus Simões. Então, para disputar, ou ele tem que ficar no partido que tem como candidato Matheus Simões e vai fazer campanha na base de Lula, ou ele muda de partido. Então, a esquerda é um cenário completamente indefinido, que no momento não tem um nome colocado. Tem algumas possibilidades, como a prefeita Marília Campos, que não quer, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, são as duas maiores prefeituras que o PT tem no Brasil, elas estão em Minas Gerais, Juiz de Fora e Contagem, e tem nomes em outros partidos, que é o que o presidente Lula gosta de apoiar quando ele vê que tem mais competitividade que os petistas. Mas fato é que para a esquerda o cenário no momento é completamente aberto, Loli. Obrigado, Edilene Lopes, trazendo bastidores da política na coluna Em Cima do Fato.